Anos depois, o trabalho deles era controlar as emoções, os desejos e os prazeres. Compreender que o corpo é igual ao universo, só que em outra proporção. Para isso, passavam por templos como o de Kom Ombo, Philae, Deir el-Bahri e Luxor. Chegavam então ao quarto nível de consciência, chamado de Sekhem, onde com outros seres nascidos nesse nível eram dirigidos pelo mestre das medidas. Este lhes ensinava como o nome e o número determinam a forma de tudo que existe. Em templos como o de Dendera, se transformavam em Kabirim, os que registram os céus, que aprendem como os ciclos dos astros atingem o homem, as forças fundamentais, as frequências de vibração da proporção áurea e da flor da vida. Depois do Salão das Aparições está o Corredor das Escadas, que tem um esquema exatamente igual ao de Dendera. Uma escada em caracol à direita e uma comprida escada reta junto à parede externa que levam ao terraço. Pela escada em caracol, subia a procissão com a barca de Horus até o terraço do templo para aguardar a aparição do sol nos dias de equinócio, e pela escada reta ela descia. Durante milhares de anos, registravam às noites os movimentos de Canopus, a estrela sobre o polo. Vibravam com a energia especial dos equinócios quando assistiam às cerimônias no terraço do templo em comemoração da chegada de todo ser humano à neutralidade. Deste salão em diante, já não podiam entrar os discípulos. Somente os sacerdotes de Horus atravessavam o corredor exterior e chegavam ao salão da Barca de Ouro, onde guardavam o santuário portátil usado nas procissões. Uma reprodução moderna encontra-se nesta capela e nos dá uma ideia bem aproximada do tamanho e da forma originalmente usada. A antecâmara das oferendas também se comunica com a chamada Capela Pura, um espaço aberto onde as imagens simbólicas das forças fundamentais do universo eram expostas aos raios de sol para que renovassem sua energia. Os muros do templo estão repletos de baixos relevos, usados para explicar os mistérios do universo, a razão da reencarnação, a forma de chegar ao fim do caminho e converter-se em super-homem. Neste mural, o faraó Ptolomeu IV, cercado por um sicamoro, a árvore da vida e outro símbolo de Hathor, recebe de Horus a palma com a lista da sua vida, as lições que deve viver em muitas reencarnações até atingir a iluminação. Do outro lado, a imagem de Nekhbet lhe entrega o destino imediato, o que deve viver nesta vida como faraó. A civilização egípcia estava baseada na reencarnação como processo de aquisição e verificação pessoal das verdades do universo. O espírito do homem encarna para aprender com os resultados de suas decisões, transformando-se, aos poucos, em um ser flexível, sábio, até não ter mais nada a aprender nesta escala do universo e iluminar-se. Da claridade exterior até a penumbra do Sancta Sanctorum, o nível do chão vai subindo para permitir que, a partir dali,
o sacerdote pudesse observar o céu enquadrado nos pórticos, sobre a cabeça dos discípulos participantes nas cerimônias. O santuário é um lugar independente dentro do edifício do templo. Os raios de sol entram do alto por uma das janelas redondas no teto, iluminando os coloridos muros de outrora. No lugar mais profundo e escuro do templo está o santuário onde se encontrava o naos, a capela de granito que continha a imagem de Horus, símbolo do renascimento espiritual, da maestria, do momento em que o homem se transforma em super-homem. Este momento é representado pelo nascimento de Horus. Aqui, do outro lado do santuário, encontram-se cenas talhadas que fazem referência ao momento da iluminação. A compreensão leva o pêndulo ao centro, transformando o homem em um ser justo, respeitoso, que aceita a perfeição de qualquer situação, mesmo as mais difíceis e dolorosas, pois produzem compreensão em quem as vive. O mal se converte em bom, o bom em justo, e por último, o justo em sábio. Nesse momento, chega a iluminação representada por Horus, quando se renasce a partir do espírito, terminando a onda de reencarnações desta escala do universo para continuar o caminho do aperfeiçoamento numa hierarquia mais elevada. O homem que nasce na carne, renasce no espírito. Assim termina sua transformação da animalidade original à espiritualidade eterna, de sua consciência temporária à consciência permanente, da mortalidade à imortalidade. O amor permanente em pensamento, palavra e obra, fruto destes entendimentos, faz com que o ego desapareça para sempre, e com ele, o ciclo de reencarnações. Em volta do santuário, encontra-se uma série de capelas dedicadas às forças e princípios fundamentais que intervêm no processo evolutivo da consciência. Osíris tinha uma capela que era acessível ao povo que não podia entrar no templo. Pelos baixos relevos que enfeitavam o muro externo, era possível aproximar-se e colocar suas oferendas em um lugar próximo. Khonsu tem outra capela. É o filho de Mut, a característica feminina do Deus único, e de Amon-Ra, a característica masculina. Sua união cria a consciência do homem. Khonsu é o nome que davam a uma consciência recém-nascida quando começa o seu percurso evolutivo. Amon-Ra, o Deus criador da consciência, tem uma capela com informações sobre o processo evolutivo, e as 9 forças fundamentais têm outra.
A capela central é dedicada a Horus. Em seus muros, encontra-se o conhecimento adquirido sobre o significado da iluminação como o momento final desta escala na realidade. A este templo chegaram os iniciados no 4º nível de consciência. Outros poucos alcançaram o 5º nível, o chamado tempo dos Sahu. Aqui receberam informações sobre a meta do caminho de reencarnações e compreenderam o significado da neutralidade. Depois, seguiram em seu caminho de aperfeiçoamento. Embarcaram pelo rio para chegar a Karnak, o templo da consciência do homem, onde buscariam a sabedoria através da arte, do conhecimento de seu inconsciente, ao reviver sua corrente de reencarnações. Foram vibrando em amor, certos de que, como todos os homens, algum dia renasceriam espiritualmente e chegariam à iluminação, abrindo a porta para a escala seguinte do universo. Os egípcios entendiam que a realidade era manifesta por um único Deus através de suas forças criadoras fundamentais. As divindades aqui chamavam de Néters. O mundo físico era dirigido pelo faraó, que representava o nível de consciência alcançada pelo homem durante o seu reinado. O faraó era a encarnação do Ka real, um único espírito que evoluía reencarnando de faraó em faraó. Isto o transformava numa divindade intermediária entre o homem e Deus, encarregado de conservar e aperfeiçoar a ordem no mundo físico egípcio. Seu universo espiritual era guiado pelo Hierofante, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, primeiro servo de Deus, Hen-Neter-Tep, o grande vidente. Seu símbolo era uma serpente com 2 pernas e o disco solar na cabeça, a imagem da eternidade, da sabedoria e da regeneração física. A organização sacerdotal sob seus cuidados se dividia em 3 grupos. O primeiro se encarregava do conhecimento verificado e era dirigido pelo mais sábio dos sacerdotes. O segundo se encarregava da arte e dos rituais, e o terceiro era encarregado da administração dos templos. Os sacerdotes do conhecimento eram os pedagogos incumbidos de preparar os herdeiros de sua casta. Eles transmitiam as verdades herdadas desde as origens da escola de mistérios na desaparecida civilização Atlante. Verdades já comprovadas sobre o funcionamento do universo. O conhecimento no mundo egípcio era transmitido com exclusividade aos iniciados da escola, que demonstravam com provas e atitudes perante a vida que podiam receber sabedoria e não fazer mau uso da mesma. A revelação é o verbo. Eram chamados de Rihabet, ou sacerdotes do conhecimento. Eles ensinavam a linguagem simbólica, a escrita, as matemáticas, a astronomia e o controle das forças fundamentais. A este grupo pertenciam os Kabirim, os medidores do céu, que registravam em todos os templos a abóbada celeste, fixando pelas estrelas o momento exato dos rituais diários, das festas anuais e da mudança que anunciava o fim de uma era e o começo de outra.
O segundo grupo se encarregava da produção de obras de arte, do desenho arquitetônico e da construção dos templos, da direção das oficinas onde os iniciados, ajudados pelos artesãos do povo, fundiam as esculturas simbólicas. Estes sacerdotes criadores desenhavam e supervisionavam as inscrições nos muros dos templos. Eles ensinavam a trabalhar a arte com a sabedoria do amor, a desfrutar do ofício, a dar sempre o seu melhor. Desenhavam os símbolos, ferramenta fundamental dos rituais, os objetos e as figuras simbólicas. E depois determinavam o que se devia fazer regularmente com eles nos momentos cósmicos, tais como os solstícios e os equinócios. Estabeleciam os rituais, o que deveria ser entendido através das sensações em um percurso espacial, sem intervenção da razão, e também as ações necessárias para criar a segurança no povo e gerar uma energia especial nos participantes. O ritual induzia os sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus a ter autoridade perante o povo, utilizando o controle da intuição, da percepção do ser humano, independente de seu preparo ou nível de consciência. Estabeleceram com cuidado o que os participantes percebiam: os sons, as palavras, os aromas associados como o incenso, suas cabeças raspadas e suas vestimentas brancas que denotavam limpeza, os colares de flores e as barcas douradas nas que carregavam os símbolos de sua relação com Deus. Usavam o ritual para transmitir ao povo a hierarquia e a ordem da sociedade que organizaram, utilizando ferramentas singelas, tais como a riqueza das vestimentas, sua visualização, a arrumação ou a quantidade dos participantes. O ritual renovava a relação entre os poderes. Acima, o Deus único. A seguir, os néters, os mortos, os sacerdotes, o faraó, seu exército e o povo. Os rituais aproximavam o homem do sagrado, induziam emoções intensas que impulsionavam suas ações de uma forma suave. O terceiro grupo administrava o cotidiano dos templos. Organizava os cultivos, a recepção dos víveres, a preparação das refeições, a limpeza dos recintos, formando uma sociedade comunitária. Usava em sua base um grupo de sacerdotes temporários chamados de Wab, os puros, homens do povo que durante um mês por ano serviam nos templos, executando as tarefas diárias inferiores para depois retornar às suas atividades habituais. Alguns viviam no campo, cultivando os terrenos cedidos pelo templo em volta dos seus muros externos. Chegavam ao amanhecer para realizar os rituais de purificação para entrar no templo e continuar com suas atividades diárias. Outros viviam na aldeia próxima ao templo e trabalhavam o restante do tempo na administração estatal. Carpinteiros, operários e pedreiros consertavam e ampliavam o templo nesta modalidade de trabalho temporal rotativo. Este sistema de rotação permitia que muitos membros da sociedade participassem dos rituais e cultos desde o interior do templo, e fazia com que o povo entendesse que os trabalhos comunitários beneficiavam a todos. Os três grupos convergiam nos templos, os lugares onde se organizava a ordem, o Ma'at, a busca do equilíbrio harmônico temporal. Ali, o homem se submergia no espaço sagrado orientado para o cosmo, registrando seu permanente movimento.
O templo era o instrumento de preservação da ordem e não um mundo criado para a salvação da alma. O espírito se aperfeiçoava e adquiria mais informações através da reencarnação ao compreender os erros cometidos. O erro era um instrumento de aprendizado. Não era necessário ser salvo dele. O templo era o lugar onde se encontravam as duas forças fundamentais, a força do caos e a da ordem. Ali se atingia o equilíbrio necessário, a harmonia que leva ao aperfeiçoamento de todos os indivíduos da sociedade. Este conceito é claramente expresso no templo de Kom Ombo, dedicado simultaneamente a Sobek, a força do caos que induz a erro, e a Horus, o símbolo da consciência permanente e da sabedoria. Neste templo, os iniciados da escola começavam o seu aperfeiçoamento espiritual. Aqui chegavam a transcender o medo e os atos automáticos do instinto de defesa, a controlar o chakra raiz. Neste templo, lhes ensinavam a existência da lei da natureza, códigos divinos que produzem uma reação automática para defender a vida, necessários quando se está na animalidade, mas que devem ser controlados de forma a ascender aos níveis superiores de compreensão. Não se pode ser sábio tendo uma série de condutas automáticas ou reações agressivas descontroladas que ferem as relações que mantemos com todo o mundo. O primeiro nível de compreensão terminava quando entendiam que a vida é eterna, que a morte é uma porta no processo de reencarnações, quando controlavam as reações automáticas de agredir para defender a vida. Isto era demonstrado ao sobreviverem à prova da morte no centro conceitual dos dois altares, demonstrando sua audácia, segurança e confiança ante a perfeição de tudo que ocorre no universo, como veremos neste programa. O templo de Kom Ombo era onde se agradecia pela dualidade existente no universo, a qual permite ao homem enganar-se e aprender com os resultados de suas decisões, de forma a produzir compreensão e aperfeiçoamento espiritual. Por isto estava dedicado a duas forças opostas, representadas por Sobek, simbolizado por um homem com cabeça de crocodilo, e Horus, um homem com cabeça de falcão, o ignorante e o sábio, o ingênuo e o que tudo aprendeu de tanto enganar-se ao longo de 700 reencarnações. Situado às margens do Nilo, a 48 quilômetros ao sul do templo de Edfu, a aproximadamente 25 graus de latitude norte e aos 34 graus de longitude leste, encontram-se as ruínas do templo ptolemaico de Kom Ombo, chamado antigamente Pa-Sobek, o domínio de Sobek, força simbólica representada por um crocodilo. Neste lugar não existe um grande complexo como em Edfu ou em Dendera. O templo era protegido por muros elevadíssimos e o povoado estava em volta de um forte do exército imperial, onde os elefantes africanos eram treinados para a guerra. Ali, desde tempos muito remotos, ao lado do desaparecido forte, existiu um templo dedicado a honrar a polaridade, a dualidade de tudo neste mundo. Durante as dinastias ptolemaicas, o templo foi reconstruído, e são suas ruínas as que chegaram até os nossos dias.
Kom-Ombo estava voltado para os 43 graus e meio sudeste, em direção à estrela Alfa do Centauro, uma estrela do hemisfério sul que anunciava o surgir do Sol no equinócio de outono. O templo, dividido ao meio, é dedicado por igual a Sobek e a Horus, os dois extremos do caminho do aperfeiçoamento. Sobek, o começo do caminho, a ignorância e a animalidade. Horus, o fim do mesmo, a consciência permanente e o fim do ciclo de reencarnações. À frente, havia um pátio aberto formado pelas ruínas de 16 colunas de um corredor coberto. Até aqui, o povo podia entrar. Uma marca nas colunas dava autorização, o símbolo da ave sobre a semicircunferência em honra ao faraó. Ao fundo vê-se uma das torres que ainda restam do muro externo. Talhados em seus muros, vemos as duas figuras simbólicas frente a frente e o faraó Ptolomeu V que ordenou a reconstrução do templo. A fachada principal tem dois acessos simétricos, sobre os quais um dintel decorado mostra o duplo disco alado rodeado pelas serpentes que simbolizam a luz em meio à dualidade. Um muro a meia altura, como os existentes em Édifo e em Dendera, une 4 altas colunas. Uma quinta coluna divide as duas portas. O píluno fechava o pátio descoberto e permitia aos visitantes vislumbrar a fachada interna a partir das portas simétricas. O pátio das colunas era menor que o do templo de Édifo. À sombra de suas desaparecidas galerias, os iniciados da escola de mistérios se refugiavam do sol. Do lado direito do templo estão as ruínas do que foi uma pequena capela dedicada a Hathor. Em seu interior se conservam os restos mumificados de alguns dos crocodilos que eram mantidos em um labirinto de túneis inundados sob o templo. O crocodilo é um dos animais mais duros e resistentes. Sua pele é muito densa, é como o metal dos animais. Os egípcios associavam esta dureza ao estado máximo de materialização, um nível muito afastado da espiritualidade. Aí o espírito começa seu caminho de liberação das limitações materiais, à medida em que vai compreendendo como o universo funciona. O crocodilo simboliza a vida quando sai das águas da inconsciência. Sai para buscar o ar, que representa a consciência. Os egípcios acreditavam que na primeira respiração, o espírito entra no corpo em que se encarnou. A comprida coluna vertebral do crocodilo é um símbolo do eixo da vida em todo ser vivo. Até mesmo a esfera do planeta tem sua coluna vertebral sobre seu eixo de rotação. Por ela se movimentam as forças eletromagnéticas que lhe dão vida e que formam um campo protetor das radiações solares ultravioletas em volta do planeta, permitindo o desenvolvimento da vida e a evolução da consciência. Sobek, o crocodilo, e Tuaret, a hipopótama, representavam nos mapas celestiais as estrelas circumpolares que, situadas sobre o eixo de giro do planeta, brilham fixas por milhares de noites sobre os polos. Os dois animais se mantêm submersos nas águas. Reinam na escuridão, subindo ocasionalmente à superfície em busca de ar para respirar.